E aí, galera? Hoje nós estamos mais uma vez para darmos sequência aos nossos subtópicos da nossa última live sobre hidrocarbonetos. Sou o professor Alberto e este canal serve para descomplicar o ensino da química. E hoje vamos dando sequência à parte de nomenclatura. Falamos na nossa última aula sobre radicais orgânicos e hoje vamos falar sobre nomenclatura de cadeias ramificadas em hidrocarbonetos. Ok? Então, vamos para os slides. Eu preparei para vocês uma sequência de slides com as regras oficiais definidas pela IUPAC de nomenclatura dos compostos orgânicos e, no caso, nós estamos trabalhando nomenclaturas em hidrocarbonetos. E hoje vamos trabalhar nomenclatura em cadeias carbônicas ramificadas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Como já vimos na aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais, existe uma característica básica da nomenclatura dos compostos orgânicos, seja para hidrocarbonetos ou qualquer função, que são as partes que definem a estrutura de um composto. Então, dentro do nome de um composto, nós vamos ter a parte que refere-se ao prefixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos, e para definir a quantidade de carbono, nós temos que memorizar os prefixos para cada quantidade de carbonos, 1 carbono, MET, 2 ET e assim por diante. A parte do meio da cadeia, que nós chamamos de afixo, da sua nomenclatura, indica o tipo de ligação entre os carbonos. E, por fim, nós temos o sufixo, que indica o tipo da função. Quem perdeu essa aula, que nós já falamos sobre isso, é só voltar aí e pegar o vídeo sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, que envolve apenas cadeias normais, onde falamos detalhadamente sobre tudo isso aí. Mas a nomenclatura básica dos compostos orgânicos aborda essa característica. Sendo que, como nós estamos trabalhando com nomenclatura de hidrocarbonetos, nós vamos ver que todo o composto que nós iremos dar o nome vai terminar em O, que é característica dos hidrocarbonetos. Mudando a função, é que vai mudar esse sufixo. Ok? Então, o que diz a regra da IUPAC, referente à nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas? O primeiro passo para você dar o nome de um composto é definir a cadeia principal. Por que agora precisamos definir a cadeia principal de um composto? Por ser agora uma nomenclatura referente a hidrocarbonetos ramificados, e essas ramificações consistem em radicais, que vimos na aula anterior, que falou sobre radicais orgânicos, a gente primeiro precisa definir essa cadeia principal. E essa cadeia principal será a maior sequência de átomos de carbono que vão ser possíveis de serem colocados nessa cadeia. Caso essa cadeia seja insaturada, os carbonos que fazem essas insaturações, duplas ou triplas, também devem estar na cadeia principal. Então, a definição da cadeia principal é a mais longa e, se for insaturada, a cadeia tem que incluir maior quantidade as insaturações, ou seja, os carbonos que fazem as insaturações, sejam dupla ou tripla. Ok? Segundo passo, enumerar a cadeia principal. É necessário enumerar a cadeia principal para a gente identificar a posição das ramificações, das insaturações. Se for um composto que possua grupo funcional, como é o caso dos álcoois, das aminas, que existem grupos funcionais, a gente precisa identificar a posição desses grupos funcionais. Nos hidrocarbonetos, nós vamos ter que identificar a posição de insaturações, caso exista, e de ramificações, caso a cadeia seja ramificada. E para isso existe uma prioridade. A prioridade vai ser, a gente enumera a cadeia principal dando prioridade aos grupos funcionais, como eu acabei de falar, hidroxilas, grupos aminos, carbonilas e etc. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, no momento, não temos a prioridade do grupo funcional, já que os hidrocarbonetos não possuem grupo funcional. Aí o segundo critério vai ser a insaturação, dupla, duplas, tripla ou triplas. Então a gente vai observar, em relação à estrutura do composto, de que extremidade dessa cadeia principal se encontra mais próximo à insaturação.
E o terceiro fator são as ramificações, que são os radicais que vão estar ligados a essa cadeia principal. Então, essa é a ordem de prioridade para enumerar a cadeia carbônica. Posteriormente, feita a enumeração, definido a posição de insaturações, ramificações e caso tenha grupos funcionais, a gente vai escrever o nome do composto. E para escrever o nome do composto, como nós já vimos na aula que falamos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, primeiro a gente escreve o nome dos radicais em ordem alfabética, certo? Depois a gente passa para dar o nome da cadeia principal, que é baseado nos prefixos que indicam a quantidade de carbonos, met, et, prop, but e assim por diante. Depois vem o tipo de ligação, se é simples, se é dupla, se é tripla. Então, nós utilizamos os afixos an para simples, en para dupla e in para tripla. Observando, se for insaturada, a posição dessas insaturações, sempre seguindo a regra dos menores números. Então, se a dupla fica entre 2 e 3, eu sempre pego o valor 2. Se ficar entre 4 e 5, eu pego sempre o menor valor, que seria o valor 4. E, por fim, o sufixo, que é a terminação do nome que indica a função. No caso aqui, como estamos trabalhando com hidrocarbonetos, vai sempre terminar em O. Quando virmos outras funções, nós vamos observar que vai mudar esse sufixo. Se for um álcool, é OL. Se for um aldeído, é AL. Se é um ácido carboxílico, OI. E assim por diante. Ok? Então, para isso, o que é que eu fiz? Eu trouxe aí 3 exemplos, certo? 3 estruturas de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas para a gente o quê? Seguir e colocar em prática todas essas regras que foram citadas no slide anterior, que são as regras da IUPAC. Obviamente que com a constante resolução de questões, construção de estruturas, definição de nomenclatura de compostos a partir da estrutura em que você vai, né, fixando com mais facilidade essas regras, né, para não correr o risco de errar caso venha uma questãozinha sobre nomenclatura na prova do Enem. Beleza? Para facilitar, né, a definição, hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta a mais para ilustrar, né, e facilitar o entendimento, o aprendizado sobre nomenclatura. E vamos para ela. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né, a reestruturação desses três exemplos, certo? E para facilitar o aprendizado, nós vamos seguir todas essas regras que foram citadas nos slides para que a gente possa dar o nome desse composto. O primeiro exemplo representa o quê? Um hidrocarboneto, um composto formado apenas de carbono e hidrogênio. E para a gente observar com mais clareza, observamos que esse hidrocarboneto ele tem mais de uma sequência de átomos de carbono, ou seja, caracterizado por uma cadeia ramificada. Então, para a gente poder dar o nome do composto, o primeiro passo, a primeira regra é definir a cadeia principal do composto. E o que diz lá na regra? A gente tem que sempre pegar a maior sequência de átomos de carbono e, caso seja uma cadeia insaturada, a gente acrescenta nessa cadeia principal os carbonos que fazem a insaturação. Como entre os carbonos nós só temos ligações simples, então é uma cadeia saturada, é um hidrocarboneto saturado, ou seja, é um alcano, a gente vai definir a cadeia principal sendo a maior sequência, certo? E, obviamente, tentar ao máximo colocar nessa cadeia principal o maior número de radicais, né? Então, se a gente olha esse primeiro carbono e pega uma sequência aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz você pegar essa cadeia principal ou essa. Ambas têm 5 carbonos. Professor, e se eu quisesse pegar 1, 2, 3, 4, 5? Poderia? Sem nenhum problema. Como essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sem nenhum problema. Então, vou escolher essa. Vou destacar essa cadeia principal. Feito isso, o que é que eu observo? Que ligado a essa cadeia principal, eu possuo o quê? Radicais ligados a essa cadeia principal. E cadê esses radicais? Está aqui, ó. O CH3, outro CH3 e outro CH3. Então, observa
Observe que nesse composto existem 3 radicais CH3 ligados à cadeia principal. Como é o radical CH3, é um radical que só tem um carbono, como eu montei esse radical? Radical metil. Então, eu tenho 3 radicais iguais do tipo metil. Então, definido o radical que faz parte do composto, agora eu vou enumerar a cadeia principal. Como a cadeia não tem insaturação, né? O primeiro fator é o grupo funcional, hidrocarbonetos não tem grupo funcional, então vamos olhar a insaturação, não tem também insaturação. Então, quem vai definir pela prioridade de enumeração, em terceiro lugar, vão ser os radicais. Aí o que eu observo? Esse radical metil está a essa distância dessa extremidade, e na outra extremidade eu também tenho radicais metis à mesma distância. Ó. Em relação à distância, esses radicais estão à mesma distância das extremidades. E aí, como é que eu vou fazer para enumerar? Como nessa extremidade esquerda eu tenho logo 2 radicais, enquanto que na direita eu tenho apenas um, aí no caso aí eu vou escolher a extremidade que tem maior número de radicais. Então aqui vai ser o carbono número 1 da cadeia principal, 2 esse, 3, 4 e o carbono 5. Então, nesse composto, em relação à distância, não teria como enumerar tendo prioridade, tanto faz. Mas como nesse lado esquerdo tem logo 2 radicais, então eu tenho a obrigatoriedade de começar enumerando por ele. Então, o que é que eu observo? No carbono 2, eu tenho 2 radicais metis e no carbono 4 ficou o terceiro radical metil. Com isso, o nome do composto vai ser o quê? 2,2. Lembrem que para separar números eu uso a vírgula. Por que eu repeti 2,2? Porque no carbono 2 eu tenho os 2 radicais metis. Então eu tenho que dizer que no carbono 2 eu tenho 2 repetindo a sua numeração. E no carbono 4 eu tenho o terceiro radical metil. Então fica 2,2,4. Como são 3, trimetil. 3 radicais metis. E agora, não tendo mais radicais, eu dou o nome da cadeia principal. São 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5? Pente. Só tem ligações simples. Qual é o afixo? An. Como é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser o quê? Ó, então, pente indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. 5 carbonos. Prefixo para 5, pente. An, porque só tem ligações simples, é um alcano. E O, porque é um hidrocarboneto. Todos os compostos que vamos fazer aqui vai ser sempre finalizado em O. Belezinha? Então, essa seria a nomenclatura desse primeiro composto. 2,2,4 trimetil pentano. Show de bola? Agora vamos para o segundo. O segundo composto, a representação da estrutura é na forma de boldline. Está sendo representada apenas as ligações entre os carbonos. Então, o que é que a gente tem que fazer logo no início? Destacar os carbonos que fazem parte do composto. Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui mais um, mais outro aqui em cima e esse outro aqui. Ó. Observe que entre eles, como só tem um tracinho, significa que entre esses primeiros carbonos só existem ligações simples. Observe que nessa extremidade vai ter um carbono. Entre esse carbono e esse tem uma dupla. Aqui, ó, representado por esses 2 tracinhos. Aqui continua sendo simples, aqui também simples, aqui também simples. E no final, ó, na extremidade direita, uma dupla. Então, esses são os carbonos que compõem o composto. Beleza? Observamos que o composto ele tem essa sequência de carbono, tem essa para baixo, tem essa para cima, que caracteriza um composto de cadeia ramificada. Como sabemos, temos que determinar a cadeia principal, destacar as ramificações, as posições das insaturações, para poder escrever o nome do composto. No caso desse composto, como ele é insaturado e tem logo 2 duplas, ele é classificado como um hidrocarboneto alcadieno. E essas duplas devem estar fazendo parte da cadeia principal. Então, os carbonos que fazem parte da cadeia principal têm que obrigatoriamente incluir esse
incluir esse e incluir esses dois aqui, ó, que fazem as duplas ligações do composto. Então, pegando a sequência, incluindo esses carbonos, a cadeia principal fica sendo tudo isso aqui, ó. Então, esta é a cadeia principal para esse composto. E o que está ligado a essa cadeia principal, que o que observamos aqui, ó, é tudo isso aqui, é um radical, um único radical. Com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Radical com 4 carbonos é um radical do tipo butil. Radical do tipo butil. Ok? Como existem o radical butil, sec-butil, tesse-butil e o isobutil, eu tenho que saber que radical é esse. E como é que eu faço isso? Quem perdeu a aulinha sobre radicais é só ir lá no canal e buscar a aula sobre radicais orgânicos. Eu explico lá com riqueza de detalhe. Vou aproveitar aqui para fazer a caracterização desse radical. É um radical com 4 carbonos, radical butil, but de 4, íon de radical. Observe que a ligação do radical com a cadeia principal é feita nesse carbono. Se você observar, esse carbono, ó, está ligado a dois outros carbonos. Significa que esse carbono é um carbono secundário, Szinho de secundário. Valência, que é a ligação do radical com a cadeia principal, em um carbono secundário no radical butil, o nome desse radical é sec-butil ou simplesmente S-butil. Então, aqui eu estou diante do radical S-butil ou sec-butil. Identificando quem é o radical, agora eu vou enumerar a cadeia. Lembra que a preferência em hidrocarbonetos insaturados da enumeração da cadeia principal é da posição da insaturação. Olha para cá. Essa dupla está a essa distância dessa extremidade direita, enquanto que essa está a essa distância da extremidade esquerda. Se você observar, as duas estão à mesma distância. Quando isso acontece, eu tenho duas insaturações, ou uma única que fica à mesma distância, o segundo fator da enumeração, agora aqui, ó, vai ser a ramificação. Como essa ramificação está mais próxima dessa extremidade do que da outra, então, obrigatoriamente, a cadeia tem que ser enumerada dessa extremidade para essa outra extremidade. Então, a enumeração da cadeia fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, o radical sec-butil está no carbono 2. Então, como é que fica o nome desse composto? 2, que é a posição do radical. Coloca o nome dele, S-butil. Lembrando que separação de número e letra é sempre feita por hífen. S-butil é o nome do radical. Então, 2S-butil, não tem mais radical, então eu vou para a cadeia principal. São 6 carbonos na cadeia principal. Qual é o prefixo para 6? X. Então, tá aí, ó. 2S-butil, X. Tem duas duplas. Aonde estão essas duas duplas? Entre os carbonos 1 e 2, pela regra dos menores números, eu tenho que indicar o menor deles, então fica X, 1, vírgula. Segunda dupla entre 5 e 6, então eu pego sempre o menor, 5. Como são duas duplas, D. Como são duplas, N. Como é um hidrocarboneto, O. Então tá aí o nome do composto. 2S-butil, X, 1,5 de N. Esse é o nome dessa estrutura que está como exemplo 2 aí na nossa aula. E para fechar o exemplo 3, o que é que eu trago para vocês? Eu trago um composto, não sei se vocês estão lembrados, com essa característica, que a gente chama de um composto aromático, né? Observe que a cadeia principal nesses compostos aromáticos, que tem no mínimo 6, né? Porque eu posso ter um aromático mononuclear ou polinuclear, com 2 ou mais núcleos. Então, no mínimo, eu tenho 6, um único núcleo aromático ou anel aromático. Então, a cadeia principal nesses compostos que são ramificados vai ser o próprio composto aromático. Então, esses carbonos
que formam um anel aromático, que estão unidos uns aos outros através de ligações duplas e simples, são os carbonos da minha cadeia principal. E tudo que está ligado a essa cadeia principal são o quê? Ramificações. Que radical é esse? Com um único carbono? Radical metil. Mete um carbono e terminação de radicais. Nesse composto, eu tenho 2 radicais metis. Cuidado, viu, pessoal? Aqui tem um CH3. Esse CH3 faz a ligação com esse carbono aqui. Então, cuidado para não achar que aqui é um terceiro radical metil. Não. Esse radical tem 2 carbonos. Como é o nome do radical que tem 2 carbonos? Et de 2, terminação il de radical. Isso é um radical etil. Então, eu tenho nesse composto, ligado à cadeia principal, 2 radicais metis e um etil. Ok? Feito isso, faço a enumeração. Como a cadeia é cíclica, né, uma cadeia fechada, aromática, a enumeração de cadeias cíclicas, por regra, sempre começa do carbono que faz a ligação com um radical de menor quantidade de carbonos, aqui é 1 carbono e aqui 2, né? Então, a enumeração obrigatoriamente começa daqui, carbono 1, e em direção aos outros radicais. Carbono 2, que está ligado a esse, carbono 3, se quiser numerar, 4, 5, 6. Como não tem radicais dele, então a gente só indica aqueles que possuem radicais. Feito isso, escreve o nome do composto, sempre começando pela posição dos radicais, sendo que aqui, como são radicais diferentes, tem o etil e tem metis, então eu começo por ordem alfabética, escrevendo primeiro o etil para depois escrever o metil. Então, o radical etil está em que carbono? Carbono 3. Então, o nome do composto é 3-etil. Radicais metis, carbono 2 e carbono 1. Carbono 1 e 2. Então, a numeração fica 1,2. Como são 2 radicais, dimetil. E agora o nome da cadeia principal. Se eu só tivesse essa estrutura, como é o nome dessa estrutura aromática? Lembre-se que nomenclatura de aromáticos, falei na última aula, são nomenclaturas particulares. Essa estrutura sozinha representa um composto chamado de benzeno. Não tem para onde correr, pessoal. Nomenclatura de aromáticos, de cadeias principais de aromáticos, é sempre o nome particular dos aromáticos. Não segue regra, como a gente viu aqui, Pent, X, não. Você tem que memorizar uma única estrutura, é o benzeno. Se fossem 2, uma do lado da outra, seria o naftaleno. E assim por diante. Ok? Então, o nome desse composto vai ser o quê? 3-etil, 1,2 de metil, benzeno. Show de bola, galera? Então, vamos voltar aqui. Com isso, pessoal, eu trago para vocês a nomenclatura desses 3 compostos. E assim, a gente fecha essa nossa aula, esse novo encontro hoje, de uma forma diferente, né? Acrescentando mais essa ferramenta, voltando aí, né? Tentando trazer aquela realidade de sala de aula, né? Do quadro, para a gente tentar melhor minimizar o que estamos passando com esse distanciamento. Então, agradeço demais vocês. Quem é inscrito no canal, dá lá o seu like, faça lá as suas considerações. E quem ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Estamos aqui para tentar ao máximo facilitar a química, porque aqui a química é descomplicada. Valeu, pessoal!